Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafael do canal Passe de Chapa e a gente vai comentar um pouquinho sobre o Mundial de Clubes de 2025. A gente está fechando a fase de grupos agora, né? E vamos falar um pouquinho das expectativas que a gente tinha antes da competição começar, do que os brasileiros estão fazendo, os sul-americanos no geral e como foi o papel dos europeus também, né? Porque não é só falar da gente não, tem que falar do que está acontecendo lá fora. E é impressionante que a imprensa falou durante muito tempo que os brasileiros estão vivendo em terra arrasada, que não está tendo nada e tudo mais, que desde o 7-1 a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo na Europa, mas não é isso que o futebol está mostrando não, não é isso que a competição está nos mostrando. Obviamente que a gente tem que falar sobre clima, sobre logística, eles estão em final de temporada, a gente está na metade da temporada aqui no Brasil, a gente está mais fresco para jogar do que eles, mas nada disso justifica a boa campanha dos brasileiros, né? E a não tão boa campanha dos argentinos, né? Então, a gente vai começar falando dos brasileiros, depois eu falo um pouquinho dos europeus, terminar falando dos argentinos e fazendo esse prognóstico agora para possíveis jogos de oitavas de final, né? Para começar, eu vou falar do Palmeiras, que dos 4 brasileiros para mim é a decepção. Divide esse plano ali com o Fluminense, mas o Palmeiras um pouquinho mais, até pelo grupo que estava, era bem acessível e decepcionou. Contra o Porto fez uma boa partida, não conseguiu converter as finalizações em gol, mas fez uma boa partida sim. Contra o Al foi um jogo um pouquinho mais burocrático, ali sem oferecer muito risco, mas conseguiram a vitória que deu ali a tranquilidade para jogar contra o Inter Miami, né? E aí contra o Inter Miami o sinal de alerta ficou bem ligado, porque durante 70 minutos Messi e Suárez acabaram com a zaga do Palmeiras, né? Um vozinho de mais de 35 anos, sem joelho, acabou com a zaga do Palmeiras. Messi também soberbo no jogo. Vão falar, não, Messi se escondeu, que não sei o que. Não, Messi jogou muita bola contra o Palmeiras e até ficou bravo porque não conseguiu ganhar, porque o time faltou perna pro Inter Miami, né? Mas jogou muito bem. O Abel conseguiu mexer bem no jogo para poder empatar e conseguir o primeiro lugar, que salvou o Palmeiras de ficar do pior lado possível, né? Porque o Palmeiras ficou de um lado, o Inter Miami já caiu na chave do PSG direto, que terminou em primeiro do grupo do Botafogo. Botafogo, para mim, é a grande história dos brasileiros aí nesse Mundial de Clubes. Tinha um grupo que antes todo mundo previa. Quem falar que acreditou no Botafogo tá mentindo. Todo mundo previa que Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain passariam. Ainda mais depois do título de Champions do Paris, o Paris conseguiu confirmar esse favoritismo, já não o Atlético, especialmente por causa da goleada contra o PSG na primeira rodada, mas o trabalho do Simeone já deu, ele não está conseguindo mais converter em mérito, né? O trabalho que ele está conseguindo fazer lá não tá bom, desde as oitavas de final de Champions contra o Real Madrid, o time já não está apresentando mais um bom desempenho, o time morreu na temporada. Na Espanha se fala muito da troca dele, mas o Botafogo não tem nada a ver com isso. Fez a partida da história do clube contra o PSG, né? Conseguiram ganhar, foi um excelente resultado e conseguiram, mesmo perdendo para o Atlético de Madrid, conseguiram passar de fase, né? Para já enfrentar o Palmeiras, né? Então a gente já sabe que sábado tem Palmeiras e Botafogo, um jogo bem bacana, bem interessante de assistir. Vai ser bem característico do que o futebol brasileiro está apresentando, né? Porque nos últimos 2 brasileirões, essa disputa por título está justamente entre Palmeiras e Botafogo, né? 23 Palmeiras e Botafogo, 24 Botafogo e Palmeiras. E a gente espera que seja um bom jogo, né? Para falar do Flamengo, que aí já criando esse gancho aqui com o Atlético de Madrid, o Filipe Luís está sendo muito falado lá na imprensa espanhola como um possível substituto do Simeone, né? E ele apresentou um excelente cartão de visitas nesse Mundial, né? Fez uma boa partida na estreia contra o Esperance, fez uma excelente partida contra o Chelsea, né? Virou o jogo com autoridade, atuação soberba do Flamengo. No terceiro jogo colocou o time reserva, tal, mas já estava classificado, então não tem muito problema. Porém, todavia, entretanto, o problema é que foi presenteado com logo o Bayern de Munique no confronto de oitavas de final, né? Porque o Bayern de Munique estava muito bem, mas acabou perdendo para o Benfica, ficou como segundo do grupo. E já no domingo, 4 horas da tarde, a gente vai ver Flamengo e Bayern de Munique. Vai ser uma partida interessantíssima sobre todos os pontos de vista. Porque se o Filipe Luís consegue tirar o Bayern de Munique de um Mundial,
patamar dele eleva muito, mas eu acredito que o Bayern de Munique leve a fatura aí e consiga passar para as quartas de final para um possível confronto contra o PSG, né? Porque tem PSG, Inter, Miami, Flamengo e Bayern no mesmo quadrante ali, né? E aí, do lado de cá, temos Palmeiras, Botafogo, Chelsea e Benfica. O Chelsea acabou terminando em segundo no grupo do Flamengo e o Benfica foi a surpresa, né? Porque começou mal a competição, mas se encontrou contra o Auckland, né? O time amador, que tem uma história até interessante no Mundial, né? Veio para poder passar férias jogando bola e acabou roubando o ponto do Boca Juniors, né? Eliminando o Boca Juniors na competição. Já estava em último, não tinha pretensão de mais nada, mas até um professor de educação física fez um gol. Muito bacana essa história, o cara vai contar, vai ter moral até o resto da vida. Ah, fiz gol no Boca, é isso que importa, né? E então Chelsea e Benfica do mesmo lado de Palmeiras e Botafogo, já esse confronto de quarta de final ali, esse quadrante definido. Do outro lado, a Inter de Milão, né, vai enfrentar o Fluminense, a Inter de Milão que demorou para sair da ressaca da goleada que sofreu na final da Liga dos Campeões contra o PSG, mas está se encontrando com um treinador novo, né, o Kivo, e fez uma boa partida contra o River ontem, independente de ter um jogador a mais ou não. Não foi uma situação de você ver que a Inter fez os 2 gols por ter um jogador a mais. Não, e os gols iriam acontecer a qualquer momento, né? Facilitou o processo, mas a Inter era superior. O River foi uma grande decepção, assim como o Boca Juniors, né? Porque o River vai ser lembrado nesse Mundial mais pelo número de faltas e cartões que fez do que propriamente dito um resultado, né? Começou bem, ganhando do Urawa Reds, mas não conseguiu repetir o desempenho contra o Monterrey, estava muito mais preocupado em brigar, em bater, e aí no último jogo contra a Inter foi deprimente a exibição do River Plate, né? Muito fechado, com medo da Inter e acabou sendo eliminado por isso. E a Inter vai enfrentar o Fluminense, que começou muito bem o campeonato, mas meio que deu uma sossegada ali, quase perde para o Ulsan da Coreia, conseguiu virar o jogo, e aí contra o Mamelodi foi decepcionante, porque podia ter ganho e ficado com o primeiro lugar do grupo, mas não foi o caso, né? Então aí temos já Inter de Milão e River Plate. Então Inter de Milão e Fluminense aí nas oitavas de final. E do outro lado a gente vai ter Monterrey e Borussia Dortmund. O Borussia também foi uma grande decepção, mas conseguiu a vaga porque também não tinha ninguém para poder tirar, né? Só o Fluminense ofereceu o perigo ali, os outros 2 jogos sobrou. Tem até aquela icônica imagem dos jogadores titulares do Borussia Dortmund no vestiário, enquanto os reservas jogavam contra o Mamelodi na segunda rodada. Então aí você já vê que os europeus estão sofrendo sim com o calor, mas eles estão se adaptando. Agora acho que nessa altura de oitava de final não vai ter tanta diferença não. E aí a gente fala do final, né? Os últimos 2 grupos, o City e a Juventus, tiveram um jogo que, pelo amor de Deus, a Juventus não conseguiu em nenhum momento do jogo igualar o trabalho do City. O Guardiola começou com um tropeço ali, mas conseguiu ganhar o primeiro jogo, depois o segundo e agora termina em primeiro. Já fugiu do Real Madrid, que era uma coisa que o Guardiola queria, né? Já tem Juventus e Real Madrid definido. E aí do outro lado, provavelmente a disputa está ali entre o Salzburg e o Al Hilal. Mas acredito que o Salzburg já feche e a gente veja de um mesmo lado, né? Inter de Milão, Chelsea, City e os brasileiros. E do outro lado, o Flamengo acabou se dando mal, que está sozinho. Tem PSG, Bayern de Munique, tem Real Madrid, Borussia Dortmund. Vai ser bem interessante ver como que os times vão se comportar daí para frente, começando no próximo sábado. Você concorda com o que eu falei? Discorda? Comenta aí nos comentários. Curte, compartilha o conteúdo aí para dar essa força pro canal. E espero vocês nos próximos vídeos. A partir do sábado, né, eu vou fazer um apanhadão. Domingo eu falo dos 4 jogos, mas segunda-feira eu falo 2 jogos até a gente chegar na final da outra semana. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!